Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e esse é um vídeo de curiosidades. Então, antes de mais nada, se inscreve aí e ative o sininho que todo domingo haverão vídeos de curiosidades para vocês. Hoje, muito se discute sobre dois pontos que estão relacionados: o aquecimento global e o efeito estufa. Então, como que eles estão interligados? O que são eles? Será que o Laranjão tem razão em falar que eles não existem? Vamos ver sobre tudo isso. Começando pelo efeito estufa, que em essência é um efeito natural e absolutamente necessário para a sobrevivência de vida na Terra. Ele é uma camada de gases que vai se formar em volta do planeta e vai criar uma espécie de camada protetora. Essa camada vai impedir que o calor que é jogado pelo Sol no nosso planeta vá embora. Dessa forma, temos uma temperatura constante no planeta e temos, inclusive, uma temperatura ideal para o surgimento de vida como conhecemos. Caso não existisse essa camada, o Sol mandaria o calor para o planeta, esse ia bater na superfície e iria se dissipar rapidamente na atmosfera. Assim, nós íamos ficar em muitos momentos quente demais e em muitos momentos frio demais, dependendo de onde o Sol batesse. Mas quais são esses gases? Temos diversos gases, como água, dióxido de enxofre, metano, óxido de nitrogênio e, principalmente, monóxido de carbono e dióxido de carbono, além de clorofluorcarburetos, o famoso CFC. Esses últimos três têm problemas sérios, porque eles são produzidos naturalmente e também podem ser produzidos artificialmente pelo homem. Ou seja, quando utilizamos combustíveis fósseis, estamos utilizando o carbono que estava no solo e, ao queimar ele, jogamos de volta para a atmosfera. Dessa forma, nós aumentamos a quantidade de gases nessa camada que eu comentei anteriormente. Claro que temos outras formas de fazer isso, como queimadas, o uso de CFC artificial e por aí vai, mas o resultado é sempre o mesmo. Deixamos cada vez mais grossa essa camada. Não é à toa que as estufas de plantação têm esse nome. A ideia é semelhante a esse efeito: criar uma estrutura que impeça o calor de sair de um local, aumentando a temperatura. De modo geral, essa camada de gases se regula sozinha, mas como estamos mais modernos e utilizando essas coisas que eu citei, essa camada não consegue dissipar a tempo esses gases e começa a segurar cada vez mais calor do que deveria. Associado a isso, temos a evaporação de oceanos por conta de uma temperatura elevada e vários outros efeitos climáticos que podem causar problemas sérios, como por exemplo o El Niño. Mas o que isso tem a ver com o aquecimento global? Bom, como eu disse antes, o efeito estufa é algo natural e estamos literalmente aumentando ele artificialmente. O problema disso é que quanto mais aumentamos o efeito estufa, mais aumentamos a temperatura do planeta. E você que é alguém que não acredita nisso, contra fatos não se discute. Nós temos um aumento progressivo da temperatura média global nos últimos 200 anos e vemos facilmente que ela segue um padrão conforme o aumento na quantidade de CO2 enviado para a atmosfera. Além da temperatura, temos outros indícios sobre esse assunto, como o derretimento de geleiras no planeta, que vem diminuindo constantemente, ou até mesmo aves que têm perdido migrações por conta de floração fora de época de algumas plantas. Mas isso já tivemos antigamente no planeta. É algo natural, é algo cíclico, não é isso que as pessoas falam? Sim, de fato é algo natural e cíclico. Porém, o problema é a velocidade que isso acontece. Normalmente, esse ciclo demora milhares de anos, e isso dá tempo e condições para os animais se adaptarem à nova realidade e continuarem existindo. O que estamos fazendo agora é em uma velocidade absurda. E vejam, 200 anos e já aumentamos consideravelmente a temperatura. Nenhum ser vivo consegue se adaptar tão rapidamente a essa mudança. Mas aqueles que não acreditam, com certeza vão falar: eu já ouvi pesquisadores famosos falando que isso não existe. Não, você não ouviu. Isso é um rumor e eu vou provar para vocês. Existem dois tipos diferentes de situações que podem chegar a essa conclusão. E se você pesquisar um pouquinho mais a fundo, você vai descobrir que sempre cai nesses dois tipos. O primeiro é aquele cara que é sim um pesquisador famoso, com vários artigos científicos e que fala que isso não existe. Porém, quando você analisa mais de perto, você vê que esses pesquisadores não têm a área de atuação voltada para esse tipo de pesquisa. Ele, na verdade, é perito em um assunto completamente diferente e utiliza desse prestígio para falar de algo que ele acredita sem conseguir provar nada. O segundo tipo é mais complicado. Algumas empresas ou grupos de empresas contratam cientistas para questionar as evidências de que o aquecimento global é culpa dos humanos. Veja, eles não estão questionando o fato de que o aquecimento global existe, ou até mesmo que está acontecendo, mas sim
de nosso papel nele. Curiosamente, esses cientistas que questionam esses tipos de dados geralmente já têm algum antecedente de ligações com essas empresas particulares envolvidas nesses assuntos. Fato é que, se olharmos cientificamente sobre o assunto, temos milhares, e milhares mesmo, não é força de expressão, de artigos científicos e de dados corroborando que temos um impacto no aquecimento global e ele é massivo. Enquanto, quando olhamos para o outro lado, não encontramos nenhum artigo científico, apenas artigos em revistas populares ou coisas do tipo. Mas, por que alguém iria questionar algo que vai acabar com o planeta? Bom, isso tem a ver com grandes empresas, já que para diminuir o efeito estufa e o aquecimento global, teríamos inicialmente que diminuir a quantidade de carbono que lançamos na atmosfera. E isso, amigos, é algo que sem dúvidas diminuiria o faturamento de grandes empresas. Mas nem tudo são problemas. Na verdade, temos muitas ações contra o aquecimento global, que foram inicialmente propostas em Estocolmo em 72. Depois veio no Rio de Janeiro em 92 e foram assinadas por vários países que se comprometeram a criar mecanismos para diminuir a quantidade de carbono na atmosfera, diminuindo a capacidade das indústrias ou até mesmo criando bancos de carbono. Depois dessas conferências, tiveram várias outras e cada vez mais foram mostrados resultados e ações mais elaboradas para criar novas diretrizes para diminuir esse problema que a sociedade enfrenta. Então, se você tem aquele amigo que fala que aquecimento global não existe, manda esse vídeo para ele dar uma olhadinha. Quem sabe com mais conhecimento não eliminamos esse tipo de pensamento do planeta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Voltem aqui domingo que vem para ter uma nova aula de curiosidades. Muito obrigado!